Fé verdadeira é obediência mesmo sob pressão. A fé não é uma emoção. Ela é uma obediência mesmo quando tudo grita para você desistir. A fé verdadeira não nasce nos momentos de conforto, nas orações bonitas ou nos cultos cheios de aplausos. Ela nasce no fogo, nas madrugadas em silêncio onde tudo parece desabar, no meio da dor crua, da angústia que corrói, da perda que arranca o chão. É lá, exatamente lá que Deus te pergunta: você vai continuar confiando em mim ou vai fugir como todos os outros? Quando o medo bate forte no peito e o corpo inteiro grita para recuar, quando a dor física se mistura com o cansaço da alma, quando a esperança parece enterrada, o que resta? Emoção não sustenta homem nenhum nessas horas. É a obediência que segura sua alma em pé. Obedecer mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem entender. Isso é fé. Fé que sangra, que caminha mancando, que ora chorando, mas que continua dizendo: eis-me aqui. A pressão que te esmaga é a mesma que Deus usa para forjar o teu caráter. O fogo que te cerca não é para te queimar, mas para purificar o que há de mais podre em você. Fé é resistir no meio das cinzas, quando a única coisa que você tem é a palavra. E mesmo assim, você a honra, porque não importa o que sente, você sabe a quem pertence. Essa é a fé que move o céu, a fé que obedece mesmo quando o mundo inteiro diz para parar. Porque uma certeza dessa vida é que o homem sem fé quebra no silêncio. O silêncio é o maior teste de um homem. É lá, quando as vozes somem, os amigos desaparecem e o mundo parece esquecer que você existe, que a verdadeira estrutura da sua alma é revelada. Quando a mulher não entende, os filhos não percebem, os irmãos não enxergam, é você com você mesmo. E se você não tiver fé, você afunda. O homem sem fé vive com a ilusão de que pode sustentar tudo nas próprias mãos. Confia na própria força, no intelecto e no controle. Mas tudo isso é areia. E quando a pressão da vida aperta, quando o peso da responsabilidade esmaga os ombros, ele entra em colapso. Porque não tem onde apoiar o espírito quando a alma começa a desmoronar. A fé não é um luxo espiritual. É uma necessidade real. Sem fé, você vira alvo fácil para a ansiedade, a culpa, o desespero e a autodestruição. Você começa a acreditar que fracassar define quem você é, que errar te torna indigno, que falhar como marido, pai ou líder te torna um inútil. E nesse veneno silencioso, o homem morre, por dentro, antes mesmo de morrer por fora. Mas o homem que tem fé, mesmo despedaçado, mesmo chorando no escuro, sabe que não está sozinho. Ele tem um Deus que o vê no escondido, que ouve gemidos que palavras não explicam, que sustenta a alma quando os joelhos falham. Ele cai, mas não quebra. Ele sangra, mas não se entrega, porque sua força não está mais nele, está em algo maior, eterno e imutável. Homem sem fé não aguenta a pressão da vida. Mas o homem que crê é inquebrável, porque mesmo quando tudo dentro dele morre, a fé ainda respira. Dessa forma, ele entende que a obediência só é real quando custa algo. Obedecer quando tudo está a favor, quando o caminho está claro, quando não há resistência, isso é conveniência, não fé. É fácil seguir quando a estrada é plana, quando ninguém te questiona, quando sua reputação está intacta e sua alma não está em guerra. Mas isso não revela nada sobre quem você realmente é. O verdadeiro teste vem quando obedecer significa perder algo. Quando sua carne grita, quando a lógica se rebela, quando seu orgulho implora por outra saída. É ali que nasce a obediência que transforma. A obediência que fere, que sangra, que rasga por dentro, mas mesmo assim se curva. O homem de verdade sabe que fé sem renúncia é só discurso, que caráter sem sacrifício é só vaidade. É quando tudo dentro dele quer correr, mas ele permanece. Quando tudo fora dele o empurra a desistir, mas ele se mantém firme. Não porque seja fácil, mas porque é certo. Obedecer dói. Dói dizer não à tentação quando ninguém está olhando. Dói ser íntegro quando a corrupção abre portas. Dói perdoar quando a alma só quer vingança.
Dói calar quando a verdade fere. Mas essa dor é a marca dos que foram forjados. Essa dor não destrói, ela refina. Homens comuns buscam atalhos. Homens forjados no espírito seguem o caminho estreito, mesmo que andem sozinhos. Porque entenderam que obediência não é sobre conforto, é sobre fidelidade. E só quem é fiel no fogo se torna confiável no propósito. Esteja consciente. O inimigo vai atacar mais forte quando você estiver mais perto do propósito. Quando tudo parece pesar mais, quando o chão começa a ceder, quando os ventos sopram contrários com mais violência, é nesse momento que muitos pensam que erraram caminho. Mas, na verdade, é exatamente aí que estão mais perto do destino. O inferno não desperdiça munição com quem está perdido. Ele concentra seu fogo contra quem está prestes a romper as correntes e tocar aquilo que foi designado desde antes do tempo. A pressão não é sinal de fracasso. Muitas vezes é confirmação. Um eco espiritual de que você está incomodando o sistema das trevas. Que sua vida, seu caminhar, sua postura, sua resistência estão ameaçando as estruturas que sustentam o caos. O inimigo sente cheiro de propósito. Ele sabe quando o homem está prestes a sair da inércia e se tornar perigoso. Não porque grita, mas porque obedece. Porque silencia. Porque ora. Porque avança mesmo ferido. E é nesse ponto, nesse lugar onde tudo parece querer te esmagar, que o verdadeiro guerreiro se revela. Quem não aguenta, desvia. Quem tem fé, resiste. Não por ausência de dor, mas porque aprendeu que há algo maior que o alívio imediato. A missão, a eternidade. O peso que você carrega pode ser o mesmo que vai te moldar. As lágrimas que derrama no silêncio podem regar a semente da autoridade espiritual. A dor que tenta te paralisar pode se tornar a chama que vai incendiar outros. Quanto mais perto do propósito, mais violento o combate. Isso é regra espiritual, mas também é sinal de que o céu ainda aposta em você, que você não foi esquecido, que sua guerra tem sentido. E mesmo que o mundo grite para você desistir, continue. Firme, de joelhos se for preciso, com os punhos cerrados ou com as mãos em oração, mas continue, porque só quem atravessa a escuridão com fé acesa encontra a luz do propósito que não se apaga. Mas lembre-se que a fé não evita a fornalha. Ela te mantém de pé dentro dela. Essa é uma das verdades mais duras e mais esquecidas do caminho. Acreditar em Deus não te poupa do fogo. Pelo contrário, muitas vezes é justamente por causa da fé que o fogo aumenta. Porque o mundo rejeita homens firmes. O inferno odeia a convicção. E os fracos ao teu redor vão se incomodar com o brilho da tua resistência. Você vai passar pela fornalha, isso é certo. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas um dia vai passar. Porque o ouro só é ouro depois do calor extremo. Porque a fé que não é provada não serve como fundação. Porque homens de propósito não nascem do conforto, mas da dor. E quando esse fogo vier, e ele virá, o que vai te sustentar não é a ausência de medo, mas a presença de uma fé que já decidiu. Mesmo se eu queimar, eu não nego quem eu sou. A questão não é se você vai enfrentar a dor, mas como você vai sair dela. Queimado ou purificado. Destruído ou forjado. O fogo revela quem está de fachada e quem está selado. Ele mostra se o que você carrega é espuma emocional ou raiz espiritual. Quando a vida virar as costas, quando os amigos sumirem, quando as portas fecharem, quando os diagnósticos forem cruéis e as contas impiedosas, é ali que o verdadeiro guerreiro se curva, não ao caos, mas ao céu. A fé não é mágica, ela é alicerce. Ela não te leva por atalhos. Ela te mantém de pé na trilha mais difícil, com a alma firme mesmo quando os joelhos tremem. Ela te lembra que a fornalha não é o fim, é o processo. E se você suportar, se você não fugir, se você continuar louvando em meio às chamas, você vai sair diferente. Não só mais forte, mas mais limpo, mais puro,
mas inteiro. Você não será apenas alguém que passou pela dor. Será alguém que carrega marcas sagradas, cicatrizes com propósito, testemunhos que podem incendiar a fé de outros. Homem nenhum se torna grande sem ser quebrado, mas só permanece de pé dentro do fogo aquele que crê em algo maior do que a própria dor. A fornalha pode até te envolver, mas se a tua fé estiver acesa, ela nunca será capaz de consumir você. Dessa forma, você entende que obediência espiritual é uma guerra constante contra o ego. E essa é, talvez, uma das batalhas mais difíceis que um homem pode enfrentar. Porque o ego é sutil, ele se disfarça de força, de independência, de autossuficiência. Ele sussurra que você está no controle, que você sabe o que é melhor, que se curvar é fraqueza. Mas o reino de Deus é o completo oposto. Ali, força é obediência, coragem é rendição, liderança é serviço. Fé não é confiar em si mesmo, é se despir da própria vontade para carregar a cruz de Cristo. E isso não acontece sem dor, porque todo homem carrega dentro de si o desejo de ser senhor da própria história, de determinar seus passos, controlar os resultados, vencer pelas próprias mãos. Mas a fé exige o contrário, confiar nos caminhos de Deus, mesmo quando eles parecem tortuosos, seguir, mesmo sem entender, entregar, mesmo sem ver retorno. Obedecer espiritualmente, entrar em guerra contra tudo que o seu orgulho construiu ao longo dos anos. É quebrar os altares que você ergueu para si mesma. É derrubar as muralhas do eu primeiro para dar lugar ao seja feita a tua vontade. E essa destruição interna é sangrenta, silenciosa e solitária. Mas é aí que começa a verdadeira masculinidade espiritual. Quando você olha no espelho e reconhece: eu não sou o centro, eu sou servo. Quando a sua vida deixa de ser sobre glória pessoal e passa a ser sobre missão divina. Quando, em vez de lutar para ser reconhecido, você luta para ser fiel. A fé autêntica nunca foi sobre sentir-se bem, foi sempre sobre morrer para si. E um homem que morre para si encontra vida. Um homem que se curva diante de Deus se levanta com autoridade. Um homem que vence o ego torna-se invencível. Não porque tem poder, mas porque aprendeu a depender do único que tem. Essa é a guerra mais dura, mas é também a mais libertadora. Porque quando o ego cai, a alma respira. Quando o eu se cala, Deus fala. E quando a obediência vence, o propósito floresce. E quando tudo silencia, a voz de Deus se torna mais clara e mais fácil de ouvir. Porque o homem moderno está cercado de ruído, externo e interno. Ele é bombardeado por opiniões, distrações, urgências falsas, desejos que não são dele. Vive acelerado, mas vazio, rodeado de vozes, mas surdo para a única que importa. E é por isso que Deus, muitas vezes, permite que tudo se cale, não para te punir, mas para te reencontrar. O silêncio não é abandono, é misericórdia. Quando tudo ao redor desmorona, quando o celular para de tocar, quando os amigos somem, quando as portas se fecham e os planos falham, é nesse lugar sombrio, de solidão abissal, que Deus sussurra aquilo que você nunca ouviria na euforia da multidão. Ele fala quando sua alma está nua, despida de máscaras, vaidades e controles. Porque enquanto o homem estiver cheio de si, não há espaço para o sagrado. É no deserto que Deus fala com clareza. É na escassez que você descobre que o que realmente sustenta um homem não é o que ele tem, mas quem está com ele. No silêncio, você para de correr atrás de respostas rasas e começa a fazer perguntas eternas. O silêncio é uma fornalha invisível,
onde o barulho do ego é queimado e o coração é afinado para o som da eternidade. Deus não grita, Ele não compete, Ele espera. E quando você finalmente cansa de lutar contra tudo e todos, inclusive contra si mesmo, a voz dele rompe o silêncio como espada afiada. E ela não vem para confortar primeiro, ela vem para confrontar. Vem para arrancar as mentiras que você acreditou sobre si, sobre os outros, sobre o propósito. E depois de te despedaçar, ela te levanta, em verdade, em força, em direção. O silêncio não é o fim, é o recomeço. É o útero onde o homem velho morre e o homem de Deus nasce. Quem não suporta o silêncio, nunca escutará o céu. Mas quem atravessa o vazio, quem suporta o eco da própria alma, encontrará naquele sussurro o chamado que muda tudo. Segue-me. E a partir dali, nada mais será como antes. Porque só a pressão vai revelar o tipo de fé que você tem. Não quando tudo está calmo. Não quando o dinheiro está na conta, a saúde vai bem, os amigos estão por perto e os planos fluem como esperados. Isso aí qualquer um sustenta. É fácil parecer forte quando nada te testa. Mas quando o chão racha, quando você é traído, esquecido, humilhado, esvaziado, é aí que a verdade aparece. É no fogo que o metal é revelado. E muitos que se diziam de aço derretem como cera. A fé de palavras morre na primeira pancada. Ela grita promessas que não consegue cumprir. Ela cita versículos, mas não vive nenhum. Ela clama por Deus, mas só enquanto tudo está sob controle. Quando o sofrimento aperta, ela recua, reclama, acusa, foge. Ela não é raiz, é espuma. Não suporta a pressão porque nunca foi profunda. Viveu na aparência, não na convicção. Mas existe outro tipo. A fé de aço. Forjada em silêncio, entre lágrimas e joelhos no chão. Alimentada em madrugadas solitárias, quando o mundo dormia e só Deus via. Essa fé não é barulhenta, mas é imbatível. Ela não precisa provar nada para os outros, porque já venceu dentro do próprio coração. Quando a dor chega, ela não foge. Ela fica, ela aguenta, ela apanha em bé, ela sangra sem perder a direção, porque ela sabe em quem crê. A fé de aço não precisa de cenário favorável. Ela é construída justamente na falta. Quando não tem recurso, ela busca o invisível. Quando não tem apoio, ela dobra o joelho. Quando tudo diz acaba, ela responde ainda não. Essa fé não depende de emoção, ela é decisão. Ela não precisa ver para seguir, porque já entendeu que Deus não prometeu conforto, prometeu presença. E isso basta. Fé de verdade não é um discurso bonito, é resistência. É obediência quando tudo em você grita para desistir. É manter os olhos fixos no céu, mesmo quando o inferno inteiro está ao seu redor. É segurar a espada com a mão trêmula, mas não soltá-la. A dor separa os meninos dos homens, os religiosos dos justos, os que dizem crer dos que vivem como quem crê. Porque no final, quando tudo que pode ser abalado for abalado, só a fé de aço ficará de pé. E é essa fé que o mundo precisa ver. Não a que se exibe, mas a que permanece. A que, mesmo ferida, continua marchando, silenciosa, inquebrável e cheia de um propósito que vai além dessa vida. Essa fé não se aprende, ela se vive, ela se sangra, ela se prova no campo de batalha. E se você ainda está de pé, talvez Deus esteja te forjando nela. A pressão não veio para te destruir, veio para te revelar. Até mesmo porque a fé não é sobre sentir Deus, é sobre permanecer, mesmo quando ele parece ausente.
A fé verdadeira não é sobre arrepio, nem sobre um momento de êxtase emocional no culto de domingo. Fé não é sobre sentir Deus, é sobre continuar, mesmo quando o céu parece fechado, quando as orações batem no teto, quando tudo em você grita por desistência, mas você decide obedecer mesmo assim. É nesse ponto que muitos se perdem. Confundem espiritualidade com sensação. Esperam sinais, querem provas, pedem confirmações constantes. Mas o homem forjado por Deus aprende a caminhar no escuro com os pés firmes. Aprende que a presença de Deus não precisa ser percebida para ser real. A fé madura não é mimada. Ela não precisa de colo, precisa de convicção. E convicção se constrói na ausência de evidência. Obediência verdadeira é andar sem ver, confiar sem entender, permanecer sem sentir. Quando tudo dentro de você pergunta onde está Deus, é exatamente aí que sua fé é testada. E mais do que testada, é revelada. Porque o ouro não reluz na calmaria, ele brilha no fogo. O homem espiritual de verdade não é o que depende de experiências para crer. É o que escolhe a cruz, mesmo em silêncio. É o que diz, eis-me aqui, mesmo sem ouvir resposta. Ele entende que Deus não é servo das suas emoções, que o rei não deve satisfação ao servo. E por mais duro que isso soe, é essa dor que o transforma. Na ausência do sentir, nasce o caráter. Na ausência do consolo, emerge a fidelidade. A fé verdadeira é lealdade em meio ao vazio, é reverência em meio à dúvida. Porque no final a pergunta não é se você sente Deus, mas se você obedece mesmo quando não sente nada. Todo homem que cumpre seu propósito teve que antes obedecer em segredo. Ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém entende, mas Deus vê. O céu inteiro testemunha. E é nessa caverna de silêncio que os grandes homens são forjados. A verdadeira obediência não precisa de plateia, porque ela não nasce da vaidade, ela nasce da convicção. Obedecer quando está tudo claro é fácil. Difícil é dizer sim quando tudo ao redor diz não. Difícil é manter a integridade quando ninguém está olhando. Continuar orando quando ninguém mais acredita. Seguir negando a si mesmo quando o mundo inteiro grita para você desistir. Essas batalhas não geram curtidas, não rendem palmas. Elas acontecem no escuro, mas são elas que constroem o tipo de homem que o céu confia com um propósito eterno. O palco da obediência secreta é onde a sua alma se define. É onde Deus sussurra ordens que você não entende, mas ainda assim cumpre. É onde você aprende que fidelidade não é performance, é entrega. Que liderança começa com submissão. Que autoridade verdadeira vem de joelhos dobrados, onde ninguém vê. Enquanto os outros buscam visibilidade, você é chamado para o anonimato. Enquanto os outros buscam reconhecimento, você é aprovado na solidão. Porque o verdadeiro chamado não começa no alto de um púlpito, começa no chão do quarto, com o rosto no pó, o ego quebrado e o espírito disposto. Ali, no silêncio, no secreto, no escondido, é onde o propósito é gestado. O homem que obedece no invisível é o mesmo que mais tarde carrega nas costas o peso de uma missão eterna. E quando finalmente for visto, será apenas uma consequência, nunca motivação. Porque o mundo zomba do homem de fé, mas só até que ele vence. No início, ele é visto como um tolo, ingênuo, fanático. Enquanto os outros correm atrás de prazer imediato, de aprovação social e conquistas visíveis, o homem de fé caminha em outra direção. Ele se ajoelha, enquanto os outros se exaltam. Ele cala, enquanto os outros gritam. Ele espera, enquanto todos correm. E por isso, ele é ridicularizado. Vão rir da sua devoção. Vão duvidar da sua entrega. Vão te chamar de fraco por depender de um Deus que não se vê, por confiar em promessas que parecem não chegar.
mas você permanece. Não porque é fácil, não porque não sente dor. Você permanece porque sua fé não está baseada em recompensas humanas, mas em uma fidelidade que transcende o tempo. Você não está negociando com o céu, está se entregando a ele. A obediência a Deus sempre leva à vitória, cedo ou tarde. O mundo chama isso de atraso, mas o céu chama de preparo. Cada humilhação é uma escada. Cada silêncio é um treino. Cada não de Deus é um sim para algo maior. Os zombadores não entendem, porque só enxergam o agora. Mas o homem de fé já vive no eterno. Ele entende que sua dor tem um propósito, que sua espera tem uma direção, e que o riso de hoje será engolido pelo silêncio de admiração no amanhã. Quando esse homem vencer, e ele vai vencer, todos verão. Mas não será pela força dele, será pela mão de Deus que sustentou ele em cada lágrima, em cada negação, em cada noite escura, onde parecia que o céu estava mudo. É aí que mora o segredo da verdadeira vitória. Ela nasce no invisível. É gestada na alma, forjada na fidelidade silenciosa. E quando explode no mundo, ela cala até os zombadores. Porque no fim, todo homem que obedece no secreto é exaltado pelo próprio Deus. E isso ninguém pode impedir. No fim, só a obediência diária constrói um homem inabalável. Não é o talento que o sustenta, nem a força física, nem mesmo a inteligência que o mundo tanto admira. O que forja esse homem é o ato de obedecer quando ninguém está olhando. É a fidelidade silenciosa, repetida dia após dia, sob o peso da dúvida, da demora e da dor. Ele não precisa ser o mais brilhante, o mais rápido ou o mais admirado. Ele só precisa continuar. Esse homem entende que grandeza não é um evento, é um processo. É um caminho estreito, sem aplausos, sem visibilidade, sem troféus imediatos. Ele acorda cedo, cumpre seu dever, protege o que é dele, honra Deus mesmo quando a voz do céu parece ter se calado. Ele sangra sem reclamar, luta sem plateia, reza sem garantias. Não vive de sinais, vive de convicção. Ele sabe, quando tudo está em silêncio, é aí que sua fé está sendo testada. E é nesses momentos que se constrói algo eterno. Porque é algo que o mundo não entende. A verdadeira força nasce da rendição. Mas não uma rendição covarde, uma rendição consciente, firme, determinada, diante de um Deus que tudo vê. A obediência, nesse homem, se tornou hábito. E o hábito se tornou alicerce. Um alicerce tão profundo que nenhuma tempestade arranca, nenhuma crise derruba, nenhum abandono desvia. Homens assim não surgem da noite para o dia. Eles são lapidados no anonimato, onde ninguém celebra suas vitórias e ninguém enxuga suas lágrimas. São construídos em meio a negações, frustrações e esperas prolongadas. Mas é aí que algo acontece. Enquanto todos estão correndo atrás do que brilha, o homem obediente está se tornando pedra, rocha, fundamento, inabalável. No fim, quando os ventos vierem, e eles virão, os homens de talento podem até se destacar por um tempo, os inteligentes podem argumentar com eloquência, os fortes podem resistir por alguns rounds, mas só o homem que aprendeu a obedecer todos os dias permanecerá de pé quando o chão tremer. Porque ele não foi construído pela glória, foi forjado na fidelidade. E essa é a marca dos que não apenas sobrevivem, mas deixam legado. Se você quer ter uma fé inabalável, mesmo sob pressão, você precisa entrar no fogo.
E uma vez que você está no fogo, você cria algo que o mundo não consegue destruir, porque você será forjado no silêncio. Se você gostou do conteúdo, apoie esta missão. Curta, comente e compartilhe este vídeo com quem precisa acordar. Se inscreva e ative o sininho. Sua presença aqui fortalece a nossa voz. Vamos forjar juntos uma geração de homens com propósito, disciplina e coragem. O mundo precisa de você. E a hora é agora.